E salve meu povo, estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez mais um vídeo aqui do nosso quadro de minhas impressões, onde eu avalio alguma coisa que eu vi. E como vocês estão vendo aí na tela, vamos falar de Arcane hoje. Pois é, Arcane. Grande Arcane. Que série, viu meus amigos? Que série foi essa? Maravilhosa. Já dando a minha opinião de cara aqui. Bom, mas pra quem tá no mundo da lua, tá no Acre, enfim, que é pra quem não tá sabendo de nada, o que é Arcane? Basicamente, Arcane é uma série que vai contar a história de duas personagens e mais alguns, já vou falar sobre isso, que estão no universo do nosso querido League of Legends, nosso querido LoLzinho, ou para os íntimos só LoL. Então, é uma série do jogo, Gustavo? Sim, é uma série do jogo. Não necessariamente sobre coisas que acontecem no jogo, mas os bastidores, o background, a construção de personagens que estão no jogo, alguns, no caso, é dado por essa série. É claro que com o foco nas duas personagens principais que vocês estão vendo aí, a Jinx, a de cabelo azul aqui, e a Vi, a de cabelo rosa aqui, ou Vi. Eu chamo de Vi porque eu já estou acostumado. Basicamente a série vai explorar a relação entre as duas e toda uma diplomacia entre as cidades que elas se habitam. No caso, Zaun, que seria a parte de baixo, e Piltover, que seria a parte de cima da cidade de Zaun. Digamos que a parte rica e a parte pobre. E aí temos mais algumas coisas sendo aprofundadas aqui, além de só o fato de uma relação entre irmãs. Entre aspas, porque vocês vão entender se verem a série ou se já viram. Bem como um momento que a cidade de cima vive, que chama Piltover, que por causa desse cara aqui, o Jace, está tendo um momento de inovação. Enquanto que o pessoal da subferia, como eles chamam, que é a parte de Zaun, a parte de baixo, está cada vez mais vivendo em dificuldade por causa da desigualdade social que tem entre essas duas cidades. E isso fica bem claro na série e é uma coisa que é muito bem explorada pela série também nesse caso. A gente tem também uma diferença que mostra entre o que seria a mistura de tecnologia com magia e tecnologia com química. Para quem está mais acostumado com o jogo, seria os Hextech por parte de Piltover, que é a parte de cima, a cidade rica, que foi criado, idealizado pelo Jace e pelo Victor, também outro personagem jogável. E a parte lá de baixo, para quem não conhece, para quem está mais habituado com o LoL vai entender, os Skintech. Tem muitas skins Skintech no jogo, alguns itens do jogo fazem referência ao Skintech, que é a tecnologia desenvolvida na parte de baixo, uma tecnologia um pouco mais, como que eu posso dizer, uma tecnologia um pouco mais feia, digamos assim. Não tão tecnológico quanto o que é em cima, mas melhor vocês verem essa série para entender melhor do que eu estou falando. E assim, já dei aqui um resuminho da história. O que eu falei é bem superficial para uma história que fica muito profunda nesses 9 episódios de mais ou menos 40 minutos que cada um tem, e cada vez se aprofunda mais e mais a relação entre os personagens. Você não tem mais só uma relação entre Vi e Jinx, você tem uma relação entre Vi e Caitlyn, Jace e Victor, Echo e as duas, a Mel, que é essa morena aqui, com o Jace e com os outros personagens, o Silco, que é esse cara aqui, com a Jinx, e tudo mais. E essas relações são muito bem feitas, são muito bem construídas. Você sente que as coisas que acontecem não acontecem por nada, não só são jogadas lá, foi tudo muito bem construído em relação aos relacionamentos de personagens com personagens. E é nítido o quão isso foi bem feito no caso. Outra coisa a se destacar aqui, além das relações e da boa construção de tudo que a gente está vendo aqui, é a animação. Rapaz, que animação bonita, hein? Que animação bem feita, muito bem desenhada. É uma mistura de 3D com 2D, com efeito 2D, só que parece 3D. É uma coisa muito doida e que é muito bonito de se ver. Os personagens estão em 3D, mas alguns efeitos são em 2D. Só que alguns outros efeitos também são em 3D.
Mano, é até meio difícil de explicar, porque parece que esse 3D foi feito a pincel. E é muito, muito, muito bonito tudo que acontece. É muito bonito os desenhos, os personagens, as expressões, os efeitos, as explosões, tudo é muito lindo nessa série, visualmente falando. A história, a história eu achei que ela ia ser um pouco mais parada, até por tratar um pouco de diplomacia, falar um pouco de desigualdade social e tudo entre duas cidades. Mas não, mano, o trem já fica com ação desde o segundo, terceiro episódio e por aí vai. Você não tem só momentos de ação, mas também não tem só momentos diplomáticos, onde tudo se resolve na conversa. Não, você tem ação. E não tem censura não. Quer dizer, até que tem, porque a série é pra 14. Mas quando você tem uma série para 14 anos, dá pra você trabalhar um sanguinho, que é coisa que tem. A série tem sua violência. E eu gosto disso, eles não se seguraram pra às vezes conquistar um público, porque o público já tá conquistado, você já sabia que isso ia bombar, o tanto que bombou. Tanto é que ontem mesmo, no sábado, anunciaram já a segunda temporada, ontem à noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo de manhã. E, mano, era óbvio que ia ter, pelo sucesso que fez, pela qualidade que entregaram. Eu não vi até agora ninguém falando mal de Arcane, até porque não tem como. Mesmo quem nunca jogou LoL vai entender as coisas que acontecem ali. É claro que alguma referência ou outra vai deixar passar, como eu falei, os itens. Você, por exemplo, não vai conhecer alguns itens que você vê na série, mas que são itens que você consegue comprar pros personagens do LoL. E algumas outras referências que, assim, irrisórias. É totalmente, assim, dispensável para alguém leigo pra ficar, pra ver e entender. O que é para você entender tá muito bem explicado. E isso eu achei um ponto positivo também, porque você, além de cativar quem já gosta do seu produto, você incentiva quem não gosta ou quem nunca viu a dar uma chance. E aí às vezes você consegue atrair mais público, tanto pro LoL, quanto pro Wild Rift, quanto pro Legends of Runeterra, quanto pro TFT, tanto quanto pro Valorant. Tem todos esses produtos aí que a Riot faz de jogo e ainda tem mais alguns aí por vir. Vão lançar, ou já lançaram alguns outros jogos também da Riot que faz referência ao Rei Destruído, que foi também uma história muito boa que deveria virar série. Um outro lá que tem o Ziggs, que é um outro personagem que eu achei estranho não aparecer aqui, porque ele é sim um personagem dessa região que se passa essa série, mas enfim, pode ser que coisas que venham ser mostradas na segunda temporada, e eu gostaria de ver certos personagens que a gente não viu aqui. Pra quem joga LoL vai saber, faltou Orianna, faltou Doutor Mundo, faltou Blitzcrank, faltou Ziggs, faltou o Cork, deixa eu ver aqui quem mais, faltou o Warwick, só que o Warwick tá meio que implícito ali na série, às vezes quem você pode pensar que seja, e por aí vai, coisas que podem ser abordadas sim na segunda temporada, porque o final dessa primeira temporada é aberto, e faltou coisas que acontecem na lore de League of Legends acontecer aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas vai ter uma coisa entre o Jace e o Victor, que acontece pro Jace e o Victor serem o Jace e o Victor que a gente conhece no jogo, não aqui. Aqui a gente viu o passado deles, como eles se conheceram, como eles se uniram, como eles assim inovaram tudo que é apresentado na série e por aí vai. E toda como eu falei, a relação entre todos os personagens que é muito bem construída por sinal. E bem, meu povo, eu só tenho a dizer elogio aqui para Arcane e para Riot. Apesar de ter demorado bastante para sair, tá todo mundo de parabéns por essa produção incrível. Assim, se tudo que a gente visse fosse ter um padrão de qualidade que foi Arcane, a gente tava muito bem de qualquer coisa que a gente fosse ver. Porque, sério mesmo, você tem uma mistura de emoções tão boa no caso de Arcane. Você sente
tensão em certas horas, você vê que tem algumas coisas engraçadinhas assim, mas não é o foco. Você sente é um mix de emoção muito doido no bom sentido que Arcane causa. Você se sente acolhido por tudo que está acontecendo. Não, acho que acolhido não seria a palavra certa, mas deu para entender que você se sente bem vendo. É uma série boa de se ver, não é uma série arrastada, chata. Até as partes que às vezes deveriam ser chatas são boas, porque tem carga emocional ali. Você sente o peso na fala dos personagens e por aí vai. Eu vi dublado. E assim, eu jogo o jogo, às vezes que eu jogo, eu parei um pouquinho, eu jogo o jogo às vezes que eu jogo dublado. E a dublagem, assim como na do jogo, é maravilhosa. Deem uma chance, caso vocês não tenham visto, para a dublagem brasileira, que a nossa dublagem é maravilhosa aqui. Eu nem pensei em ver a dublagem original, a americana, porque a dublagem brasileira já está ótima. Eu já tinha uma boa impressão da dublagem do jogo, mas ver aqui, apesar deles terem mudado um pouco as vozes de alguns personagens do jogo para cá, não foi uma coisa que eu senti muita diferença não, sinceramente. Às vezes, acho que eu até acostumei aqui, e aí eu vou estranhar quando eu for jogar com certo personagem. Mas, por exemplo, a voz da Vi é a mesma, a voz da Jinx é a mesma, a voz da Caitlyn mudou, mas não faz muita diferença, a voz do Echo é a mesma. E bom, são esses detalhes que às vezes poderiam fazer uma diferença, mas nem tanta porque a série tem sua como que eu posso dizer, seus pontos fortes muito mais do que ponto negativo. É uma obra de arte sim, e quem não viu, veja. E quem viu, comenta aí. Não tô fazendo dislike não, comenta aí embaixo o que achou. Se a opinião tá bem alinhada com a minha, assim, e é isso. Mano, se você gostou, deixa o like aí, se não for não se inscreve. Terça vai sair análise de Boruto aí, capítulo quentíssimo aí pra vocês. E sexta vamos ter, como eu tava devendo, todos os sextetos sinistros pra preparar a gente um esquenta pro filme do Homem-Aranha. Então é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.